Mas já está, que assim vai só fluido. Assim. Ok. Anda lá, então começa tu. Ai, não queres pôr... Estou a ver a minha voz. Sim. Ai, João. Estranho. Já está. Olá! João! João. Prognóstico. Bem-vindos à faculdade. Bem-vindos ao curso de Medicina. Penso que é chegada a altura de concretizar aquilo que tem sido o vosso sonho. Entrar em Medicina, seguir uma carreira médica, ser médico. A Covilhã e a Universidade da Beira Interior têm todas as condições para conseguir ajudar-te a concretizar esse desejo. Mais uma vez, sejam bem-vindos e a faculdade recebe-vos de portas completamente abertas e com vontade de vos ajudar a serem os excelentes médicos. Nada melhor que começar o podcast com a mensagem do professor Dr. Miguel Castelo Branco, bem conhecido de todos nós. Enfim, cultural sempre a abrir com chave de ouro. Já sabíamos que tinham saudades nossas. Foram muitos episódios sem a nossa presença. Espero que este regresso à FCS tenha sido bom. Triunfante. Agora, pronto, vamos voltar mais à normalidade. Isto agora vai ser muito bom para a caleirada que está quase a chegar e que agora também esperemos que estejam a ouvir o nosso podcast porque ele é dedicado especialmente a vocês. Sim, e para quem já está cá, esperemos que o mês de setembro tenha dado para matar as saudades de toda a gente, mesmo daqueles que, enfim, não havia tantas saudades para matar. Pronto, e é assim, como nós estamos nisto e vamos fazer isto para os nossos caleirinhos, nada mais, nada menos do que começar por fazer a nossa contextualização cultural dedicada a eles e ao novo conhecimento desta cidade que vai ser a casa deles durante muito tempo, que é a nossa Covilhã. Verdade. Contexto cultural. Certo. Portanto, nada melhor começar com um guia cultural. Se chegaste agora à Covilhã, ou mesmo se já cá estás há algum tempo, e se ainda não conheces muito bem a cidade onde estudas, estás a fazer tudo errado. Se gostam de um bom pôr do sol e ainda querem aproveitar as tardes do outono antes de chegar o frio a sério, têm mesmo que visitar as Portas do Sol. Não sejam como o João que só o descobriu no 3º ano. Calúnias. terceiro. Calúnias. 3 anos de tristeza. No Mirador consegue-se ter um pouquinho de noção da cidade, tem toda uma vista incrível da nossa Covilhã e conta também com 2 intervenções artísticas da UL. Só para vos dar uma ideia, a UL é o mais antigo festival de arte urbana de Portugal e celebra este ano 10 anos de existência e a Covilhã está cheinha de murais da UL, o que é só incrível. Graças a este festival, ela consegue mesmo ter uma grande relevância na arte urbana europeia. E assim promove também assim, alguns lugares que talvez ficassem mais esquecidos ou abandonados da cidade. Sem dúvida. Mas voltando ao nosso mirador, enquanto estávamos aqui nesta pesquisa para o episódio, sim, é triste, mas isto não é tudo só sabedoria e genialidade, descobrimos que o próprio miradouro das Portas do Sol é o que resta de um antigo castelo romano construído assim naquele lugar alto da cidade. Então, dessa primeira fortaleza medieval apenas resistiram alguns panos de muralha. Sim, panos. Também desconhecia que este conceito se podia aplicar neste sentido, mas toda a gente entendeu. Pronto. Enfim, além disto, este castelinho conta com um relógio de sol que neste tempo não deve ser muito útil, com as nuvens que por aí andam, mas que é sempre uma coisa gira de se ver. E, algo que já viram de certeza, mas que temos de reforçar, é o famoso Arco da Ubi, local, de onde parte a latada, um evento praxístico de bêbados. Bêbados não. Indivíduos que apreciam consumir uma quantidade considerável de bebidas alcoólicas. Pode ser sóbrio na mesma, vá. Agora não excluímos ninguém. Ok. Acho que também é giro contar que a UBI resultou de uma reconversão de fábricas antigas têxteis. O polo principal, o que tem o famoso arco, resultou da recuperação da antiga Fábrica Real de Panos, que foi inaugurada pelo Marquês de Pombal. Alguém que investia no interior. Já, por exemplo, a reitoria resultou do restauro do convento de Santo António.
Acho que só mesmo a querida FCS é que foi construída de raiz só para nós. Muito bem. E pronto, tem assim muitos sítios bonitos para ver e visitar. Agora também vão ter a oportunidade de conhecê-los a todos na UOL Covilhã. Não podem mesmo faltar. É na quarta-feira. Tal como o Jardim Público, que vocês também vão ver, que foi construído nos antigos terrenos do Convento de São Francisco, que aquilo era só freiras e padres. Aqui na Covilhã. Isto só via disso. As escadas de Santo André, que só as pessoas masoquistas é que gostam de subir aquilo. Também os Jardins do Goldra, os Jardins do Lago e também têm toda uma bela Serra da Estrela para descobrir. Uma vela. Com imensos trilhos, como o Covão dos Conchos e Recomendo. por aí. Nós fomos e recomendamos. Isto são mais do que razões para ficares apaixonado pela Covilhã da mesma maneira que nós ficamos. Acredita que, pelo menos para mim, custou-me um bocado ao início, mas agora não quero outra coisa. Acho que custou a todos um bocadinho, mas realmente agora nós ganhámos um gostinho aqui pela nossa cidadezinha perdida na beira. E pronto, e nas festas nós nem vos falámos que isso nós deixámos para o desportivo e recreativo. Sim. Mas para continuarmos a guiar-vos pela Covilhã e pela FCS, andamos a sondar funcionários e alunos para vos darem assim algumas dicas. Então deixamos-vos agora com as dicas para os caloiros. Dicas para... Os caloiros! Obrigado por este separador incrível. E, portanto, como queremos que tenham a melhor experiência possível nesta faculdade, temos aqui as seguintes dicas. Muito bem, então a nossa primeira dica é: tampões de ouvidos nos PEMs salvam vidas, especialmente no fundo da AP3 com a luz de emergência. E deixa-me dizer também Eu com algumas aprovo. pessoas a mandar revisões. É verdade, é Mas verdade. esta, no fundo da sala da AP3, eu concordo. É Tu real. passas é real. o PM todo... Oh, bem. Olha, eu acho que nunca fiquei no fundo da AP3, É nunca tive essa horrível. experiência, mas professores a fazer chamadas durante os PEMs é real. É real. Pronto, não vais parar com o... Esqueçam de polémica agora, continuem. Olha, pintem mandalas, é a próxima dica e acho que está mesmo enquadrada. Já ouvi esta também, no Não meu sei primeiro muito bem ano. o que Já isto ouvi esta significa, no primeiro mas ano. eu não me Para lembro acalmar, para disso. acalmar de todo o stress, Ah, pois é, pintem pois é. mandalas. Pois é. E não é a única pessoa a dizer. Já há professores que... A faculdade é uma maratona e não um sprint. Também já ouviste a boca de um professor, portanto, É verdade. deve ser verdade. Se eles dizem, é que porque deve sim, ser dizem verdade. que sim. Pronto. A mim parece-me que estamos sempre em velocidade alucinante. E continuando com a corrida, há quem diga para fugir enquanto podemos. Pronto. É. Fugir não é uma opção, é das aulas do professor Cavaco. E, portanto, é possível entrar depois da segunda chamada, está bem? Queremos só deixar aqui o Depois da aviso. última. Da última, João. Da última chamada. Eu disse É. segunda. Disse- Ah, está bem. Eu queria dizer é que isto é no segundo ano, portanto, calores, calma, já estão no segundo a ano. dica era mesmo, é possível entrar na sala depois da última chamada do professor Cavaco. Verdade ou não, cá está. Eu conheço quem tinha ficado cá Nós, fora. nós já. não colocamos as nossas mãos no fogo. Nós Mas... estamos eu estou a adorar que as dicas, tipo, as pessoas dão as dicas e nós, mais ou menos. Vai bem assim. Pronto, há quem diga também que não vale a pena estudar teologia, mas claro que nós não estamos a dizer isso. Estudem teologia Estudem toda. teologia. Mas deixem para o último, vá. Conhecimento. É É. conhecimento. É sempre conhecimento adquirido. Outra das dicas é que a FCS é um caos, mas estamos todos juntos no caos. Ou seja, não é bem uma dica, é mais tipo uma constatação. Isso é um facto. E a verdade é essa, não é? Olha, nunca vi coisa mais bem escrita. É que isto é mesmo uma casa a arder. Mas para. Mas temos sempre as atividades do Medubi para compensar. Também temos aqui uma das dicas é para irem a todas as atividades do Medubi. Nem sei quem é que enviou esta dica. não é Foi nada super, suspeito. Eu não sei quem é que consegue ir a todas, mas. Boa! Vocês maratonem. É porque há imensas, porque somos muito dinâmicos. E corram muito porque a seguinte dica diz: não comprem gelado tiramisu de cada vez que têm um jantar com amigas. Não me identifico. Estou a tentar perceber a origem disto. Não estou Não a me chegar lá. identifico, Também mas- não. Identifico-me I um can't pouco. relate. Mas identifico-me com a seguinte, que é a descer vão a pé, para apanharem um arzinho fresco, mas a subir arranjem boleia porque custa um bocado. Sim, O João aquele é que atalho, saca as boias a toda a gente. aquele atalho mata a gente. Aqui também diz para arranjarem uma boa comissão de ano. Nós Sim. pessoalmente temos muita sorte. Muita sorte mesmo. É fundamental, até mesmo para Props passarem de para a ano. nossa comissão.
também temos a dizer que não recomendamos que assinem por ninguém, porque isso não é nada correto. Não é nada correto. Tostas mistas com meia hora de antecedência, por favor. E é se querem comer uma. Não, E mesmo assim correm o risco de não comer. Eu vou pedir ao Sr. Américo e ele faz-vos... Ela tem um jeito especial. Almoçar na cantina, vão ao meio-dia ou não almoçam? Aquilo costumava, pelo menos antes do Covid, faziam umas filas... São capazes de almoçar, mas tarde. Enormes. Yeah. Também têm sempre o buffet para algum Sim, desenrasque. vejam bem, conselho pessoal, vejam bem as emendas e vejam o que é que compensa mais. Sim, o buffet é um bocadinho mais caro. Mas às vezes, há dias Mas compensa. compensa. Há dias compensa. A próxima é imprimir na impressora da biblioteca é o melhor remédio e realmente, por experiência própria, eu não confiaria em nenhuma das impressoras. Mas isto sou eu a vos dizer. Por acaso eu tenho fé na impressora da biblioteca. Tens tenho tido fé? sorte. Olha, eu tenho a dizer que as minhas dívidas já rondam os 10.000 euros naquelas impressoras. Só desde o início deste ano. Só desde o início deste ano. Não vamos contabilizar os outros, não é loucura. E ainda relacionado com a biblioteca, levem vestuário multi-estação. Levem casaco, por amor de Deus, para aquele Polo Norte que é Ou casaco ou camisola fresquita, porque aquilo é uma amplitude. Sim, por baixo do térmica casaco levem uma louca. t-shirt. É. Porque ou é frio ou é calor. E é Não há meio péssimo. termo, não há meio mal. termo. Por fim, queremos só dizer que não nos responsabilizamos por nada do que aqui foi dito, porque isto foi culpa vossa. Não Ao podem longo dos confiar em anos, nós. mais velhos. E agora, continuando com as dicas para os caloiros, mas numa versão funcionários, ou seja, umas dicas que foram recolhidas não pelos alunos, mas foram recolhidas Aos nossos aos nossos queridos. funcionários. Uma dica já conhecida. É a dica do funcionário. Bora lá. A dica do funcionário. Deve ser essa do Ubi. Portanto, eu no meu caso, se eu fosse caloiro, a primeira coisa que eu faria quando chegasse à cidade da Covilhã seria, e à Faculdade de Medicina também, convém salientar, seria um dia à noite juntar-me com os meus colegas mais próximos, irmos a um bar festejar a chegada à cidade da Covilhã, onde eles serão todos bem recolhidos e bem aceitos e que se divirtam com o juizinho que nós estamos cá para os ajudarem daquilo que for preciso. Ora então, o caloiro, para conseguir um lugar na biblioteca para estudar em época de exames, convém que venha o mais cedo possível, mesmo às 9 da manhã, logo quando abre. Eu acho que os locais mais bonitos da nossa cidade é a Zona Histórica Antiga da Covilhã, tem o seu historial da história e acho que é interessante para eles conhecerem um bocadinho da história da Covilhã. Depois, outros sítios que eu acho que são bonitos para eles visitarem, ali o Jardim da Goldra, o Jardim do Lago, o Jardim Público. Portanto, o calor, quando chega pela primavera ao bar, deve pedir uma comida saudável. Portanto, o que é que eu aconselho? Portanto, um pãozinho, uma tosta, uma torradinha, um pãozinho com manteiga. A tosta não muito, porque já tem o queijo e o fiambre, não tem, mas principalmente a torradinha ou o pãozinho com queijo, que é muito bom. Depois temos as frutas também, fruta natural, iogurtes não temos, mas vamos ter brevemente, os nequinhos de fruta seca também vamos ter brevemente, mas para já o que eu aconselho é o pãozinho. Embora se não houver abuso, também um bolinho também não faz mal a ninguém. Um bolinho de arroz, desde que não seja todos os dias, também não faz mal a nenhum. Vida de quem grava um podcast é muito complicada e que o diga à barriga da cara. Porque estamos com fome, com sede e cansados. Demasiada muita informação. hora. Isto é muita hora. Nós damos muito ao medúbio. É o que Por isso temos a mesmo eu diria que é melhor apressar-nos e passamos já mesmo para a entrevista para o nosso convidado super, hiper, mega especial. É um convidado que nos é particularmente querido, tem um podcast que nós gostamos muito e escreveu também alguns livros muito fixes, mas sem mais demoras, vocês vão saber tudo sobre ele na próxima rúbrica, no Culturalmente Falando. Convosco, a Cátia e Hugo Gonçalves. Culturalmente falando. Culturalmente falando. Então, o convidado especial do nosso Culturalmente Falando é o escritor português Hugo Gonçalves, natural de Sintra e nascido em 9 de julho de 1976.
Estudou Comunicação Social no Instituto Superior de Ciências Sociais em Políticas, tendo recebido em 2000 o Prémio Revelação do Clube Português de Imprensa com a reportagem Isto é o Fim do Mundo, sobre as cheias na Venezuela. Escreveu vários romances, como Enquanto Lisboa Arde, O Rio de Janeiro Pega Fogo, Filho da Mãe e o seu mais recente, Deus, Pátria e Família. Também foi coautor e roteirista de séries como País Irmão e Até que a Vida nos Separe. Tem também um podcast com o humorista Guilherme Duarte, o Sem Barbas na Língua. Muito bom dia, Hugo. Muito obrigada por ter... Bom dia, Kátia. Muito obrigado, eu. Olha, acabei de fazer toda uma apresentação acerca de ti, que está super à vontade para corrigir, se tiver alguma implicância. Não, está tudo certo. Ok, muito bem. Só deixei assim, só omiti alguns pormenores importantes, como o nome da sua cadela, que isso fica só para quem ouve o Sem Barbas na Língua. A Amélia, eu posso revelar, a Amélia, a cadela que adotei no Brasil, quando morava no Rio de Janeiro. É uma rafeira carioca, ou como se diz lá, uma vira-lata, e que veio comigo quando eu regressei e que pronto, é a minha grande companheira, tal como o Batman tem o Robin, eu tenho a Amélia. É uma verdadeira cadela internacional. Já cruzou oceanos. Exatamente. Tenho algumas perguntas para si. Como um escritor, e eu nem o apresentei como jornalista, porque sei que agora já não prefere tanto essa definição, digamos. Não é tanto preferir, porque na verdade eu acho que sempre terei um espírito jornalista que deve ser inquisidor, que procura o equilíbrio e a verdade, e que vai ver aquilo que está escondido atrás do pano, ou que aquilo que algumas pessoas querem esconder. E eu acho que isso mantém-se. Não se trata de uma questão de preferência, trata-se apenas de uma questão de honestidade, porque eu não faço jornalismo ativo há praticamente 10 anos, já não tenho carteira profissional. Para se exercer jornalismo em Portugal tens que ter carteira profissional, e como tal acho que é quase um desrespeito para as pessoas que fazem jornalismo. É só por isso. Eu colaborei primeiro como jornalista e depois como cronista durante muito tempo com vários jornais. Ultimamente não o tenho feito, talvez um dia volte a fazer, mas é só essa questão. É a questão de facto, eu não faço jornalismo há muito tempo, mas ainda tenho a alma de jornalista, digamos assim. Ainda tem esse espíritozinho. Pois é assim, tendo em conta o seu percurso e como é um escritor, também é um criativo, e a criatividade está sempre presente na sua vida, de certa forma, o processo criativo pode muitas vezes levantar alguns desafios, e a minha primeira pergunta ia mesmo para esse campo, que é: como é que se lida com o processo criativo, como é que se lida com a produtividade e com as metas que é necessário serem atingidas? Por onde é que eu hei de começar? Eu tenho uma visão bastante pragmática e aquilo que os americanos chamam blue collar, ou seja, um espírito de operário no que toca à ética de trabalho. E como tal, acho que a criatividade, apesar de estar envolta às vezes num certo misticismo, especialmente os escritores que têm uma espécie de um manto romântico à volta deles, não é? Ao longo dos séculos isso sempre foi criado. A verdade é que se tu queres ser um escritor profissional, e sendo um escritor profissional há uma gama de coisas que podes fazer, que vai desde escrever romances, escrever guias para séries, escrever artigos de jornal, crónicas, tudo isso. Então deves ter pelo menos a tal ética de trabalho quase do operário, que se levanta de manhã e que está sentado a determinada hora à frente do computador para fazer aquilo que tem que lhe é pedido. Como eu desde muito cedo trabalho sozinho, ou seja, eu não passei muito tempo numa redação, estive algum tempo, mas desde que fui para Nova Iorque em 2001 praticamente não voltei a nenhuma redação, e como tal o trabalho que fiz como correspondente em Nova Iorque ou em Madrid ou até no Rio de Janeiro exigia da minha parte uma disciplina, porque não tinha uma hora para estar numa redação ou num escritório. Muitas vezes era eu que tinha que ir à procura das histórias para as poder vender quando era freelancer, e isso exigiu a tal disciplina
necessária a acordar de manhã e começar a trabalhar. Há muita gente que às vezes me diz, e eu acho piada sempre, que é: mas como é que é possível, tipo, isto antes da pandemia, porque agora as pessoas estão muito mais habituadas a estar em casa, portanto, antes de nós estarmos completamente familiarizados com o teletrabalho. Mas antes disso diziam: como é que tu acordas e não ficas o dia todo de pijama? Para mim era algo impensável, ficar o dia todo de pijama. Acordava e ou ia passear o cão, ou ia correr, ou ia tomar o pequeno almoço, tomar banho, todas as atividades que as pessoas fazem, e depois começava a trabalhar, muitas vezes para ter essa ideia de divisão entre estares em casa e iniciares uma tarefa. Ia para cafés, sempre trabalhei muito em cafés, desde o tempo de Nova Iorque. Procurava um lugar habitual, tornava-me sempre uma espécie de uma presença assídua nesses lugares, e como tal, sim, há um elemento criativo que eu acho que é inato. Acho que todos nós temos criatividade, mas tal como há pessoas que são melhores a tocar instrumentos musicais e outros que são melhores a desempenhar atividades físicas, eu imagino que haja uma espécie de um software cerebral que nos permite ter mais talento para uma coisa ou para outra, e alguns têm a sorte de conseguir desenvolver esse talento e trabalhá-lo e de ganhar a vida com ele. Talvez eu tenha algum talento escondido que nunca o descobri, mas tive a sorte de perceber que tinha algum jeito para a escrita, de ir atrás desse desejo de fazer alguma coisa com essa capacidade e com essa competência, e depois trabalho. Há um escritor americano que eu gosto muito, que é o Michael Chabon, que diz que cedo percebeu que havia 3 coisas para ter sucesso: era a sorte, o talento e o trabalho. Sendo que a sorte tu não controlas, porque estão além de ti, ou tens ou não tens, só lhe cabia desenvolver aquilo que ele tinha algum controle, que é o trabalho. E como tal, como ele também tinha algum talento e teve alguma sorte, e aqui eu acho que a sorte é sempre muito importante. Há um discurso, talvez resultado do espírito dos nossos tempos, de se tu trabalhares muito vais conseguir, todas as pessoas são capazes de realizar os seus sonhos, e há uma história do Richard Zimmler, que é um escritor americano, mas que vive em Portugal desde os anos 80, casado com o biólogo Quintanilha, agora falha-me o primeiro nome dele, mas que está em Portugal há muito tempo, tem uma relação emocional e vive no Porto. O Richard Zimmerl conta a história de ter ido uma vez a uma escola falar, e estava lá com o secretário de Estado da Educação, e que o secretário de Estado da Educação teve este discurso de: não, todos conseguimos, o sucesso é algo ao alcance de todos e a coisa mais importante. E o Richard Zimmler quase que o desautorizou, dizendo que as pessoas têm que ser treinadas para o sucesso, mas também para o fracasso, que o fracasso faz parte da nossa vida, e que muitas vezes quando falhamos, que há uma curva de aprendizagem grande, em que retiramos alguma coisa dessa experiência, e acho que isso é muito importante, ter a noção de que fala-se muito da questão da meritocracia, e é verdade que se trabalharmos e estudarmos e procurarmos estar no sítio certo, que é mais fácil que a sorte nos apareça, mas é muito ingênuo pensar que o lugar onde crescemos, a educação que tivemos, o facto dos nossos pais terem mais ou menos possibilidades de nos dar uma educação melhor ou pior. Tanto que a mobilidade social em Portugal não é muito grande comparada com outros países, e é preciso ter isso em conta também, ou seja, não nos encantarmos por este discurso exclusivo de se tu acreditares, tu consegues. Há outros fatores além dessa crença em nós próprios que também são importantes. Certo. Então, de certa forma, também podemos dizer que, além do talento, além da sorte, que também é preciso muita disciplina e talvez até uma rotina, que é interessante o que estava a dizer, que realmente não tem um trabalho, o típico trabalho das 9 às 5, mas até que o transforma um bocadinho assim num trabalho das 9 às 5. Tentar ter um bocadinho de disciplina. Sim. Diz, desculpa. Força.
Não, estava-me a lembrar disso, porque mais uma vez a tal de idealização do trabalho do escritor, não é? O boémio, com uma vida desregrada. E é verdade que eu já tive também um pouco essa vida. Quando se é mais jovem é mais fácil. Mas percebi ao longo do tempo que se tu queres escrever um romance de 450 páginas com alguma profundidade, se queres escrever uma série, ou seja, se quiseres ir ao fundo das coisas e ter uma produção sólida, ela não se coaduna com uma vida completamente desregrada. Lembro-me de uma entrevista há muitos anos do ator Russell Crowe, em que ele dizia que tinha sido pai há pouco tempo e que dizia que as ressacas não iam bem com bebés pequenos. E isso também se adapta quando tu tens um trabalho em que queres alcançar algum tipo de qualidade ou de excelência, não é? E então é muito importante encontrar essa disciplina, encontrar essa motivação, porque imagino que sim, que as pessoas que... Para mim hoje é fácil dizer isto, porque há 20 anos praticamente quase que trabalho em casa, mas imagino que a maioria das pessoas que não trabalhavam em casa no início, ao fim de 20 anos a trabalhar no escritório, pudesse ser difícil mudar as suas rotinas. Mas como tu dizes, há inquestionavelmente uma necessidade de uma rotina e de uma disciplina, porque a paz de espírito em alguns momentos é essencial à produção, pelo menos a literária, não é? E à produção de outras coisas também. Certo. Há bocado estávamos a falar que realmente da questão do jornalismo, que agora já não tem carteira de jornalismo, mas que já foi durante algum tempo e já foi correspondente de vários jornais, já foi cronista também, e relembro-me de um episódio que também relatou no podcast Sem Barbas na Língua, de uma questão do plágio que aconteceu num artigo seu, numa crónica sua, que foi mostrar, e depois apareceram partes completamente transcritas na crónica de outra pessoa. De que forma é que acha que, agora que vivemos numa sociedade que é muito mais, é sociedade comunicacional, que é muito mais, que há uma disseminação muito mais rápida dos conteúdos, de que forma é que acha que isso pode proporcionar a que estas situações de plágio aconteçam, e como é que um criativo se pode proteger disto, digamos assim? Em primeiro lugar, deixa-me contar-te um aspecto pessoal dessa história do plágio, que acho que é a primeira vez que eu vou contar, e apenas para revelar que nós evoluímos ao longo espero eu que evoluímos ao longo da nossa vida. E durante muito tempo essa história estava mentalada na garganta, exatamente pela má fé da pessoa que o fez. E a má fé, ou seja, o dolo, tu copiares alguma coisa, é importante, não é? E isto para a segunda parte da questão, que é, de facto, vivemos numa altura diferente em que somos todos muito mais permeáveis e recebemos muito mais informação. Isto aconteceu já na era da internet, mas aconteceu, julgo que em 2008, já estávamos na era da internet, eu acho que obviamente não estávamos no olho do furacão das redes sociais e de uma troca, não é uma troca de informação que hoje, não posso medir isso, mas imagino que os terabytes de informação que são publicados hoje são muito mais do que seriam em 2008. Mas ao longo do tempo, aliás, hoje cheguei a encontrar essa pessoa na rua e de o ir confrontar, porque eu nunca tinha confrontado cara a cara, e hoje, tantos anos passados, há uma frase que me vem, uma frase conhecida, que já li em alguns lugares, que é: o rancor é bebermos um copo de veneno e esperarmos que o outro morra. E como tal, chegou um ponto em que a história é engraçada, que a minha resposta é interessante, porque eu mandei cartas para todos os jornalistas, ou seja, tem um lado romanesco que é uma boa história de se contar num jantar, mas eu cheguei a um ponto em que não quero alimentar mais o rancor por essa pessoa, nem por essa história. Então isto é um ponto importante. O outro, da questão da má fé ou não, ou se é uma coisa do acaso. Eu acho que todos nós, aconteceu-me, por exemplo, numa das séries que escrever uma piada de uma personagem, e a outra pessoa que estava a trabalhar comigo disse: olha, eu acho que isto é do James Maloney, e nós pensámos: pois eu vi o especial dele há um tempo, e realmente é uma versão da piada dele.
eu acho que são coisas diferentes. Uma é a influência, que então isso sempre existiu, existe na música. Tu vais ouvir bandas que têm influência de outras, vais ver cineastas. Um exemplo, há pouco tempo ainda no podcast falei do filme do John Ford, The Searchers, Desaparecida. Foi inspirador para o Paul Schrader ter feito o Taxi Driver, realizado pelo Martin Scorsese. Como tal, a influência existe e não há problema nenhum. Agora, há uma diferença, e isso acontece muito, por exemplo, nos comediantes, não é? Falaste há bocado do Guilherme Duarte, com quem eu faço o podcast, e já falámos disso várias vezes, que é quando as pessoas sabem que estão a copiar e que copiam, e isso acontece imenso até a um nível não profissional. Acontece muito com piadas do Guilherme que depois são utilizadas em posts do Guilherme e de outros, em posts pessoais de pessoas que nem sequer são comediantes. Eu acho que é mais grave quando as pessoas são profissionais. Quando és tu a roubar uma piada e a querer ser engraçado com os teus amigos, ok, pronto, estás a tentar ser engraçado com os teus amigos, és um bocado cretino dizeres, olha, em vez de dizer isto é uma piada de uma pessoa que eu gostei, aqui está, estás a querer de alguma forma ser querido, e isso até é compreensível. Todos nós temos esse desejo de sermos queridos pelas pessoas que estão à nossa volta. Agora, quando tu és um profissional, e eu acho que foi por isso também que eu fiquei tão zangado com essa pessoa que me plagiou, que também escrevia, e uma vez uma amiga minha perguntou-me, mas porquê que isto é tão importante para ti? Estás tão zangado? E eu disse, olha, eu não tenho muita coisa na minha vida, tipo, não sou rico, não sou famoso, não é que queira ser também, mas ou seja, há um círculo de coisas que são essenciais. Para algumas pessoas é a família, para algumas pessoas é Deus, é a religião, e no meu caso é a ideia da originalidade e do respeito pelo meu ofício, e o meu ofício é a escrita. E quando tens outra pessoa que tem o teu ofício e que resolve pervertê-lo e tratá-lo com um certo desdém, não é? E uma certa desonestidade, eu acho que foi isso. Havia algo no âmago de mim que era quase intocável, não é? Que era algo que nós consideramos sagrado, não há muitas coisas sagradas, e ver uma pessoa destratar isso que era tão sagrado de uma forma tão leviana, ainda ter a lata de me dizer, epá, já não há originalidade, e mandar-me artigos para eu ler, tipo, de uma forma didática por e-mail, lê, mas é isto, e aprende. Isso obviamente causou em mim alguma zanga e uma vontade de responder à altura. Foi só isso. A não admissão do erro, digamos assim, acho que ainda é mais revoltante. Seria tão fácil, ele podia ter dito, olha, estava cansado, tinha acabado de ler o teu artigo, não foi por mal. Eu nunca teria, não sou essa pessoa, eu diria, então olha, tudo bem, pronto, não, ficamos como estamos. Mas essa não admissão é que tornou o caso mais inquietante para mim. É natural e realmente é uma questão interessante, que é como é que uma pessoa se pode, digamos assim, proteger disto. Se calhar não há sequer uma resposta para isso, que é mesmo muito difícil salvaguardar os direitos autorais, digamos assim, principalmente numa sociedade que vive de coisas tão imediatas, de coisas que são postadas e que se calhar é mais difícil certificar a autoria. É sempre muito mais complicado essa forma. Tens aí duas vertentes. Uma é de quem produz, ou seja, tu seres plagiado por alguém que apresenta esse conteúdo como seu, e depois tens outra questão, que é alguém que consome o teu produto sem pagar pelos direitos autorais. Também já falei disso, já falámos com o Guilherme. Claro que eu prefiro que alguém leia o meu livro. Imagina, então, se uma pessoa não tem dinheiro para comprar livros, leia o meu livro pirateado, não tenho problema nenhum. Mas claro que há uma questão de pensaste, bem, tive 2 anos a trabalhar nisto, a fazer a investigação, horas e horas, dias e dias, acordar às 7 da manhã, e claro que tens o direito de dizer porque é que esta pessoa há de estar a consumir algo que me deu tanto trabalho de forma grátis. Mas é como disse, ou seja, em último caso, eu prefiro que alguém tenha acesso ao livro do que não o tenha. É tudo a questão, por exemplo, quando apareceu o Napster, não é? Que foi a primeira... provavelmente a primeira revolução digital a lidar com a questão dos direitos de autor. E claro que é diferente, há aqui vários matizes. Sim, o crime é o crime de roubo, por assim dizer, de propriedade intelectual,
Claro que é diferente se tu não deixa de ser uma prevaricação, mas é diferente se tu vires um filme de um estúdio de Hollywood que provavelmente tem o filme pago 3 vezes, e de um pequeno autor, imagina, que fez uma edição de 1000 livros, e que, claro que é diferente, há uma gradação de estares a lesar uma pessoa ou um estúdio. O que não é desculpa, não é? Agora, acho que toda a gente que vive na era digital, toda a gente já pirateou alguma coisa. É impossível não o ter feito, não é? Acho que não é ninguém. Agora, acho que passa muito por uma cultura. Ou seja, não vai haver uma sociedade perfeita em que ninguém vá piratear. Passa muito pela cultura de cada sociedade. E, por exemplo, nos Estados Unidos, claro que há imensa gente que consome coisas pirateadas, mas há muito mais a cultura de tu pagares por um bem intelectual, ou seja, um livro, uma música, um filme, do que em Portugal, sendo que está a mudar. Tu vês isso nos podcasts, já há gente que é patrona, por exemplo, não é? Já paga o conteúdo. É impensável há 10 anos alguém para pagar um programa de rádio online, ninguém pagaria. Mas existe de facto dependendo do sítio onde estejas, é uma questão cultural. E isto é muito importante as pessoas perceberem, porque isto tem muito a ver com a literacia ou iliteracia online, que é um artigo do New York Times ou um podcast do New York Times tem um investimento e tem um custo que não tem um dos sites que existem de notícias falsas, não é? Ou os posts na internet que dizem que as vacinas são isto ou são aquilo, não é? E isso custa dinheiro. E para ter informação de qualidade e ter conteúdo de qualidade é preciso convencer as pessoas de facto custa dinheiro. Da mesma maneira que as pessoas vão a um restaurante e se forem comer comida com bons ingredientes e forem beber um bom vinho, pagam por isso e não se vêm embora sem pagar, não é? E o know-how do chefe que está a cozinhar é importante, os anos que ele trabalhou, as escolas onde ele estudou é importante, e isso custa dinheiro. O mesmo acontece com os produtos culturais, e às vezes é mais difícil porque é algo intangível, o produto cultural, as pessoas darem esse valor. Mas eu acho que estamos a mudar um bocado o padrão, e acho que as pessoas estão mais disponíveis a pagar por esses conteúdos e perceberem que para terem conteúdo de qualidade é preciso pagar. Certo. Eu diria então que é uma questão mais de contexto cultural, não é? A minha segunda questão, a minha próxima questão, aliás, vai de encontro ao facto de ter vivido há alguns anos no Brasil e mesmo nas suas obras na série de que foi guionista no País Irmão, está muito presente essa ligação com o Brasil. E eu queria lhe perguntar de que forma é que os anos em que lá esteve moldaram-no profissionalmente e de forma pessoal também. Sim. O Brasil tem um impacto à distância que é diferente de quando tens a experiência de viver lá mergulhado no dia-a-dia. Isso é algo que não é exclusivo a mim, ou seja, eu tenho outro exemplo de outras pessoas, especialmente do hemisfério norte, que foram para lá viver, suecos, franceses, outros portugueses, que muitas vezes têm uma imagem idealizada do Brasil. É como uma espécie de uma paixão. Quando nós conhecemos mal a pessoa, acabamos de conhecer, dizemos esta pessoa é incrível e gosta do mesmo filme do que eu, ou então, sabes, quando estás um bocadinho embriagado pela paixão. E o Brasil tem essa capacidade porque é um lugar super exuberante, ou seja, mesmo em termos de chegares a uma cidade como o Rio de Janeiro, o calor, a paisagem, as pessoas, mas também em termos culturais, a música, a literatura. Então eu tinha criado uma imagem muito romantizada do que era o Brasil. E alguns amigos meus cariocas diziam-me: Hugo, atenção que ser turista no Rio de Janeiro não é a mesma coisa que morar no Rio de Janeiro. E de facto o Rio de Janeiro é uma cidade, eu falo do Rio de Janeiro mais do que do Brasil, porque é o que eu conheço melhor, é uma cidade que, como dizia o Tojo Mbim, por acaso não sei se era em relação ao Rio ou ao Brasil, mas pronto, ele dizia que não é para amadores, o Brasil não é para amadores. E dos lugares onde eu vivi, foi a cidade mais difícil. Por uma série de questões que vão muito além da questão da segurança, que nem sequer me senti muito atingido por isso, mas é uma cidade difícil, é preciso ter algum estofo, ter alguma resiliência,
e no livro, no Enquanto Lisboa do Rio de Janeiro Pega Fogo, eu falo disso, e nas minhas crónicas também. Há um livro que eu trabalhei como editor chamado Palavra de Gringo, um olhar estrangeiro sobre o Brasil, em que um escritor sueco fala exatamente do que ele chama o Brazilian Blues, que é esse ajuste da realidade entre aquilo que tu projetaste e depois a tua vida real. E sem prejuízo de todo esse lado mais romântico que o Brasil também tem, uma das coisas que o Brasil me ensinou foi essa resiliência e uma certa gratidão de alguém como eu, que durante tanto tempo, e ainda sou exigente e sou crítico com Portugal, não é? Não deixei de ter essa, mas entender que na lotaria genética, na lotaria cósmica, que é o lugar onde tu nasces e o ano em que tu nasces, eu tive muita sorte de nascer em Portugal em 1976 e de estar vivo agora, porque eu acho que em Portugal nós crescemos crescemos com um grande complexo de inferioridade, porque estamos na cauda da Europa em muitas questões, portanto comparamos-nos sempre com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, mas esquecemos que realmente, e há muitas coisas em que devemos ser mais exigentes e que podíamos estar muito mais à frente, sem dúvida alguma, mas, e não digo isto com resignação, mas como responsabilidade que temos que melhorar, mas estamos na cauda, provavelmente, do lugar onde melhor se vive no mundo, com mais qualidade de vida, em termos de educação, de acesso à saúde, de acesso à cultura, e então estar no Brasil fez-me perceber uma coisa. Eu acho que, por exemplo, que o Erasmus, não é? Qualquer pessoa que faça Erasmus vai para Roma, vai para Berlim, a maioria das pessoas vai para Estocolmo, não é? Que a seguir deviam ir para um país onde a vida seria mais difícil. A seguir deviam ir para o Quénia, para a Nigéria, deveriam ir para sei lá, o Paraguai, ou seja, lugares onde o tal acesso à educação, à cultura, não seja tão fácil, para ter um termo de comparação e não estar sempre a olhar para cima, mas olhar também para o nosso entorno e perceber que há lugares onde a vida é de facto mais difícil. Isto a nível pessoal no Brasil. Depois, a nível criativo, estando lá, ou seja, senti-me completamente mergulhado na cultura brasileira, na experiência também da diáspora, ou seja, na experiência de imigração dos portugueses no Brasil. O livro fala muito disso, Enquanto Lisboa do Rio de Janeiro Pega Fogo, que também é algo que é muito característico da identidade portuguesa, que é a ideia da ida, da imigração. Acho que qualquer família portuguesa tem algum parente que está imigrado ou que esteve imigrado, faz parte da nossa identidade, e como tal essa distância, essa ideia sendo que eu já tinha estado obviamente em Madrid e tinha estado em Nova Iorque, mas esta distância, estar no Brasil e identificar-me como alguém que faz parte da diáspora portuguesa noutro continente, também foi muito importante para a minha criação literária e para a minha formação da minha identidade. E é muito interessante porque os seus livros também são muito lidos lá. Eles próprios têm o Filho da Mãe, que lá se chama Mãe, e tem um considerável número de leitores. É bastante giro saber que, de certa forma, também deixou um bocadinho a sua marca no país. Sim. Ou pelo menos continua a deixar, porque continuam a ler as suas obras. Claro. É muito interessante tu veres alguém estrangeiro, por exemplo, já me aconteceu, há um grupo de leitores de português em Barcelona, na faculdade, eu já fiz algumas conversas com eles, tive para ir lá, depois não fui por causa da pandemia, e é muito interessante tu veres pessoas estrangeiras com vidas completamente distantes da tua. No caso do Brasil, pronto, ainda falam a mesma língua, obviamente. No caso de Espanha não, mas são pessoas que já aprenderam português para ler. E eu tenho recebido agora com a publicação do Filho da Mãe, que lá se chama Mãe, de repente recebo mensagens de pessoas em Minas Gerais, no Paraná, ou seja, em lugares completamente distantes, dos quais eu não conheço nada, mas que estabeleceram comigo durante 200 páginas e várias horas uma relação de profunda intimidade, não é? De se sentirem próximos e de haver algo
naquilo que eu creio na minha experiência pessoal, que é universal e que lhes diz tanto a eles como diz a mim. Isso é das melhores coisas de quem escreve, é ter essa experiência. E de facto, O Filho da Mãe é um livro que é quase uma autoanálise daquilo que é o processo de perda de uma pessoa tão importante numa idade tão tenra. E sendo um livro que acho que é um dos livros mais conhecidos do Hugo, que até já cruzou oceanos e, como eu estava a dizer, até já chegou ao Brasil e é muito lido lá. A minha pergunta vai no sentido de: a escrita deste livro foi uma necessidade que sentiu que a determinada altura tinha que abordar este tema e escrever sobre ele, ou não vê tanto como uma necessidade, mas como uma maneira de preservar as memórias, as suas, as de outras pessoas, da sua mãe? Eu acho que a resposta é ambas as coisas. Por um lado, ou seja, não senti um desígnio grandioso, sabes, como tipo, quase, imaginemos Cristóvão Colombo, vou descobrir as Índias, tenho uma missão, cruzando o oceano para o oeste. Não é nada disso, não há nada de grandioso, mas a verdade, se eu for honesto, é que desde muito cedo o tema da perda ia aparecendo nas crónicas, nos outros livros, e eu nunca o agarrava, provavelmente da forma profunda e de caras, não é? Tipo uma pega de caras com a coragem e com a profundidade que era necessário. Daí que talvez fosse uma inevitabilidade, não é? Sendo eu escritor. Por outro lado, e isto foi muito importante para mim a escrever este livro, eu não sou alguém que perdeu a mãe muito cedo e, como tal, precisa de escrever um livro para, de alguma forma, lidar com essa perda. Eu sou um escritor com vários livros publicados que, a determinada altura, pensou: está aqui um tema e uma matéria-prima suscetível de ter interesse literário, como tiveram muitas das outras matérias e outros temas nos meus livros anteriores, e é algo pessoal e tem todo o cabimento que eu me debruço sobre ela e escrevo um livro sobre esta questão da perda. E essas experiências são diferentes, não é? São questões diferentes. Ou seja, é um escritor profissional que decide pegar naquilo e não alguém que decide utilizar a escrita como uma espécie de terapia ou catarse. E essa é um bocadinho a diferença. Tanto que, e quem leu o livro percebeu isso, o livro, mais do que tudo, não descurando o aspecto pessoal e emocional, não se resume a uma espécie de homenagem da mãe ou um queixume da perda. Ele pretende ser uma introspeção e um estudo sobre o luto numa família, na sociedade do nosso tempo, e de como é que a perda deflagra quase como ondas de choque ao longo de décadas, não é? Não é uma coisa que acontece e fica ali constrita naquele momento. E não é por acaso que fiz uma longa pesquisa, li muitos outros autores que se tinham debruçado sobre o luto, de poetas, a romancistas, a cientistas, e isso está presente no livro também. Portanto, não é exclusivamente uma espécie de um pranto pessoal, não é? De um queixume, de alguém que diz: coitadinho de mim, perdi a minha mãe. Está aqui uma espécie de um rol de tristezas. Não é isso, e nem podia ser isso, não é? Porque senão não achava que isso tinha qualidade literária suficiente para se tornar um livro. Claro. Não o visualizou, digamos assim, como uma espécie de terapia, mas pronto, apenas uma obra literária que sim pretendia fazer uma reflexão acerca do luto. Sim, porque a terapia, ela faz, eu fiz e continuo a fazer psicoterapia. É uma das ferramentas mais importantes para lidar com o luto. Haverá outras, mas para mim foi claramente a mais assertiva e a mais produtiva, que curiosamente está em sintonia
com o tempo do luto, que é o luto não pode ser acelerado, a psicoterapia não pode ser acelerada, não é como tomar um comprimido, não vais a uma sessão, falas dos teus problemas e está resolvido, não é preciso um trabalho longo. E o livro resulta de muitas outras coisas, resulta das minhas experiências, dos meus fracassos pessoais, das minhas, da minha existência noutros lugares, das minhas histórias amorosas, do resultado da minha psicoterapia, e como tal eu não me sentei a escrever o livro como uma forma de catarse ou de terapia. O livro é o resultado de todas essas experiências, inclusive a psicoterapia, num formato literário pensado de forma a poder chegar às pessoas com pertinência, lucidez e espero também com beleza. É interessante porque talvez o processo de escrever um livro é muito visualizado pelas pessoas que não escrevem profissionalmente como algo que serve como terapia, e é mesmo importante reforçar esta ideia de que ela deve ser feita. E não é através da escrita que uma pessoa vai ficar plena e bem. Claro, um dos instrumentos da psicoterapia, a minha psicoterapeuta nunca mandou fazer isso porque eu sou escritor profissional, mas isso é conhecido e sabido. Desde psicoterapia com crianças pede-se para fazer desenhos, psicoterapia com adultos e psicoterapia de casal pedem para as pessoas escreverem coisas. Portanto, a escrita em si mesmo obviamente serve como terapia. Mas se és um escritor profissional, são coisas diferentes, sabes? Ou seja, é a mesma ferramenta, mas são coisas diferentes. Eu acho que um escritor profissional que queira escrever um livro com densidade psicológica e, como eu disse, com pertinência, com lucidez, com fôlego e com peso, não pode partir para o livro com a simples ideia de que vou fazer aqui terapia a escrever isto. Há um trabalho literário, de linguagem, de construção, mais do que isso. Isto sem prejuízo de que, para muitas pessoas, de facto, a escrita, não é? Pode escrever poemas em casa, pode escrever cartas a pessoas que já morreram, porque é uma forma de comunicar com as pessoas. Tudo bem. Não estou certo que isso resulte em boa literatura, não é? Sim, o processo literário deve ser pensado e não deve ser apenas uma coisa emocional. Sim. Diria isso, certo? Eu tenho uma data de coisas que adoraria falar, mas realmente não temos muito mais tempo, e eu tenho mais uma pergunta acerca do seu novo livro que lançou, Deus, Pátria e Família, que é um livro que é, assim, diria, uma distopia. Não sei se posso considerá-lo assim, corrija-me se estiver errada, mas é uma distopia. Bem, eu não gosto muito de corrigir as pessoas, não tenho essa pulsão de inquisidor, de diácono Remédios, mas não é completamente errado, sendo que a maioria das distopias se afastam da realidade muito mais do que o meu livro. Ou seja, no meu livro o que existe é uma espécie de uma história alternativa muito mais do que uma distopia. O termo, ou seja, se utilizares o termo, não é completamente descabido, mas o que acontece é que em 1940 há um evento que é o afastamento de Salazar do poder. Ele é substituído por uma pessoa que é uma figura histórica, que era o Rolão Preto, dos nacional-sindicalistas, que estava mais à direita de Salazar, que era mais radical de Salazar, e o país... o governo cola-se às forças do eixo, à Alemanha e à Itália, em vez de ficar na Segunda Guerra Mundial. Este é o panorama, o cenário. Como isto acontece apenas em 3 meses, não há tempo suficiente, nem eu queria que houvesse, e já te vou explicar porquê, para ser uma distopia no sentido em que é, por exemplo, o livro The Man in the High Castle, do Philip K. Dick, em que são vários anos depois da Segunda Guerra Mundial e em que a Europa é dominada pela Alemanha nazi, em que a costa oeste dos Estados Unidos é dominada pelo Japão, e aí realmente há uma ruptura total com aquilo que conhecemos. E porquê é que eu não queria que houvesse essa ruptura total e queria que o livro, apesar desta história alternativa, ficasse próximo daquilo que aconteceu? Porque eu de facto queria fazer uma reflexão sobre o Portugal de 1940 do Estado Novo, e mais do que tudo era como é que às vezes um evento
se houverem as condições necessárias, é quase como alguém que deita um cigarro pela janela num dia de 42 graus, em que não há vento, em que não limparam as matas. Ou seja, quais é que são as circunstâncias que levam a um fogo florestal? E neste caso, quais é que são as circunstâncias que levariam a um volte-face em Portugal, em que as coisas se tornassem ainda mais insustentáveis do ponto da tirania em Portugal? E porquê? Porque eu acho que não acho que Portugal ou a Europa está à beira do que aconteceu em 1930 com a Alemanha ou com a Itália, mas acho que há uma série de condicionalismos, e se olharmos para a Polónia, para a Hungria, em que são democracias bastante debilitadas pela ascensão de figuras autoritárias, eu queria fazer essa reflexão, que é algo que a Naomi Klein chama de shock doctrine, ou seja, que é quando há um evento, e no meu livro existe esse evento, aliás existe mais do que um, em que deixa as pessoas com medo, que deixa a população com medo, ela é muito mais vulnerável a ser manipulada pela propaganda e pela desinformação. Aconteceu isso, por exemplo, com o 11 de setembro. O governo norte-americano conseguiu invadir o Afeganistão, conseguiu invadir o Iraque, mentindo, utilizando a ideia de que havia armas de destruição maciça no Iraque, conseguiu privar os americanos de certos direitos fundamentais, de aumentar a vigilância sobre os certos cidadãos, porque quando as pessoas têm medo, estão mais dispostas a privar-se da liberdade em favor da segurança. E eu acho que estamos numa fase em que há esse cheiro no ar, e então escolhi aquela época para retratar essa ideia de o que é que poderia acontecer para nós sermos todos manipulados nessa direção e, de certa maneira, caminharmos voluntariamente para um Portugal mais autoritário e menos democrático. Certo. E, de certa forma, acha que voltar a trazer este assunto que está tão presente nas gerações mais antigas, mas se calhar na minha geração já não é uma coisa que esteja tão viva. Claro que eu acho que faz sempre parte da nossa identidade, que são os anos de ditadura que já foram vividos. Claro. De que forma é que trazer esse tema outra vez, essa época histórica, pode, digamos assim, chamar-nos mesmo a atenção para a possibilidade? Eu tenho até uma frase muito interessante, que é: a história não se repete, mas por vezes rima. E eu não sei se estou a dizer muito Exatamente. Bem, mas achei essa frase, se não estou enganado, que é utilizada várias vezes no livro, a história não se repete mas rima, julgo que é do Mark Twain, do escritor norte-americano. E aquilo que tu mencionaste é, aliás, um dos pontos fulcrais do livro, porque o passado e a história não nos interessam apenas como matéria do museu, mas porque o passado é muitas vezes utilizado para controlar o presente ou o futuro. E se tu pensares em movimentos radicais, sejam eles do Estado Islâmico aos movimentos de, por exemplo, ao trumpismo, uma das coisas comuns, há sempre a idealização de uma época dourada no passado. A América dos anos 50, no caso do Estado Islâmico, é o Al-Andalus, portanto, os primeiros anos do Império muçulmano no século VII e VIII. Isso é muito comum. No caso do Estado Novo, eram os descobrimentos. E, portanto, há um aproveitamento do passado, e quando hoje tens no debate político questões sobre a escravatura, sobre o colonialismo, sobre o padrão dos descobrimentos, elas existem sempre em função de uma agenda política dos partidos de esquerda ou direita, não é? Portanto, o passado serve para manipular o presente. Isso é muito importante. E mais do que tudo, não é por acaso que o protagonista, que é um detetive da Polícia de Investigação Criminal, o Luís Paixão Leal, tem uma condição que se chama hipertimésia, que é muito rara, mas que existe, que é uma memória fotográfica quase infindável. Ou seja, são pessoas que são capazes de se lembrar do que aconteceu há 10 anos na sua vida, ou seja, não são capazes de reproduzir os livros todos que leram, não é isso, mas sempre que há uma memória pessoal são capazes de dizer: ok, no dia 25 de abril de 1999 eu estava em Paris e fui dar uma volta de carro com a minha amiga tal. E porquê que ele tem esta condição? E porquê é que ele é detetive? Porque ele é alguém que está à procura da verdade, é um detetive que está à procura da verdade, resolver um crime,
num país onde essa verdade está a ser encapotada e escondida, que é o que acontece normalmente nas ditaduras, pela desinformação e pela propaganda oficial. Portanto, ele tem esta missão que é quase ingrata, de eu quero descobrir a verdade, sendo que fazê-lo nestas condições de uma ditadura vai-me pôr em risco a mim e à minha família. E ele tem esta memória, é uma espécie de metáfora, porque aquilo que aconteceu em 1930, na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, na perseguição aos judeus, já nem sequer voou ao que aconteceu em Portugal no século XVI, com os judeus portugueses, que também está presente no livro. Mas vamos mais perto, ao século XX. As pessoas que viveram essas experiências, todas a morrer, ou seja, já praticamente há muito poucos sobreviventes dos campos nazis, dos campos de concentração, e dentro de 5, 10 anos no máximo, as testemunhas oculares que viveram isso desaparecerão, não estarão cá. E é muito fácil nós irmos esquecendo, não tendo, claro que isso está registado e há milhares de documentários e há testemunhos vocais gravados, mas não é por acaso que nos Estados Unidos, não sei qual é que será o número em Portugal, que cada vez há mais pessoas que não sabem da existência do Holocausto ou que acham que ele nunca aconteceu. E como tal, acho que a arte, a literatura, as várias formas de arte, a história são essenciais para que a história não se repita ou que nem rime. E acho que o livro, este livro, é também um chamamento a um despertar do que é que pode voltar a acontecer. Assim, para uma pergunta finalíssima, porque já não temos muito tempo, mas nós gostamos sempre de colocar uma pergunta final aos nossos convidados, que é assim, pronto, até um bocadinho metafórica, que é, a arte é uma necessidade ou apenas um interesse? Talvez seja as duas coisas. É uma necessidade porque ao termos uma consciência, sermos um animal com uma consciência desenvolvida, temos a capacidade de pensarmos sobre a nossa finitude, sobre aquilo que nos acontece, e não é por acaso que desde os primórdios do Homo sapiens que há representações da nossa vida e daquilo que andava à nossa volta, situações de caça pintadas nas paredes, e como tal eu acho que é uma necessidade, é uma forma de suportarmos e tentarmos entender quem nós somos. Quantas vezes nós não pegámos num livro ou estávamos a ver um filme e de repente houve um clique e nós entendemos alguma coisa acerca de nós, né? Eu já vivi isto, ou eu já vivi isto, mas nunca tinha articulado desta forma e agora descobri algo sobre mim porque esta pessoa que escreveu esta frase ou que fez este filme também teve essa experiência e para mim se tornou mais claro. E como tal é uma necessidade, e é um interesse porque nós somos seres sociais, gregários, que precisamos de entretenimento, aborrecemos com facilidade, e como tal junta-se o útil ao agradável, ou junta-se a necessidade ao interesse, e podemos ir pela rua a ouvir uma música e a cantarolá-la, ou podemos passar uma bela tarde no museu a ver quadros que foram pintados há 400 anos, e acho que acaba por ser as duas coisas. É uma espécie de um binómio que funciona e que é profundamente humano. Muito bem. Eu então, assim, eu disse que era a última pergunta, mas vou-lhe só pedir que nos recomende um livro. Pedir que nos recomende um livro, assim, para o comum do cidadão que se calhar não lê assim tantos livros quanto isso, um livro que nos queira recomendar. Bem, eu recomendaria obviamente o meu, Deus, Pátria e Família, mas como não, já falámos dele, recomendava um livro, especialmente para quem se calhar não tem hábitos de leitura, um livro do meu amigo João Toro, de um escritor que escreveu um thriller policial chamado Águas Passadas. É um livro recente, que está a ter bastante sucesso, e acho que é uma leitura bastante cativante, e a maioria das pessoas que eu sei que leram o livro pegaram e não conseguiram parar, portanto deixo aqui a recomendação.
Águas Passadas do João Tordo. Então fica o Deus, Pátria e Família do Gonçalves e Águas Passadas do João Tordo. E também recomendo agora a título pessoal que vão ver a série Até que a Vida nos Separe, que está agora nomeada para os Prix Europa, que são prémios muito importantes. Sim, e que está no RTP Play, portanto é fácil de encontrar. Vão ao RTP Play e podem ver tudo de seguida. São 8 episódios. É verdade, e está muito bem feito e gostei muito, devo dizer. Muito obrigado. Então, agora, quero mesmo agradecer pela sua presença. Foi um prazer ter-me aqui e o resto de um bom dia. Depois o episódio vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, até à próxima. Obrigada. Espero que tenham gostado desta entrevista da Kátia e do Hugo Gonçalves. Incrível. E agora vamos passar para a caixa de mensagens. Vamos abrir a caixa do correio mais uma vez, 3 meses depois. Bora lá. Caixa do correio. Então, a primeira mensagem é anónima e diz: "Ó Carla, se estiveres a ouvir isto, baixa o som." É sim, eu não sei quem é a Carla, mas eu tenho uma Carla no piso de cima. Portanto, também serve se for. Claramente está aqui um grande statement. Alguém está muito irritado com o som da Carla. Não, pessoalmente não sei quem é a Carla, mas... Nem eu, mas pronto. próxima. Se quiseres responder. Carolina, quando é que nos vais fazer o jantar? E esta não é anónima, está assinada por Francisca Neves, aquela que assume os seus statements. Portanto, eu sinto que isto vai sempre para um lado muito pessoal. Não sei. a Francisca quis dar a cara. Mas o que eu acho é que a Carolina prometeu um jantar e não o cumpre. Anda boca. Não. Já está aqui a pôr o seu input, este Vai, já juízes de valor. Algo me parece. A próxima mensagem é: estamos fartos das fotos no SNS 24. Sinto que esta está um pouco desatualizada. Opa, não está. Mas também a caixa de correio está. Não, transversal. a caixa de correio está aberta há 3 meses. Já há 3 meses fazia sentido. Já são. Exato. São muitos juízos de valor, temos que deixar estes inputs saírem. Another day at the As office. pessoas querem partilhar, deixar-nos partilhar, não é? Exatamente. Pronto, esta foi a nossa caixa de mensagens. Já acabamos. Já acabamos. Ou vais escolher aí bem no fundo a ver se não há outra. Já viram que vão ter que esperar mais alguns meses Tem para que estarem enviar connosco. mais mensagens. O link continua disponível No Soldarte. No Soldarte e também no do Medubi. Sim, deixem-nos a vossa opinião sobre o podcast em si, a entrevista, as rubricas, deem-nos sugestões e nós ouviremos com todo o gosto. Exatamente. E agora fiquem com João Não, Relembro Dezembro. Até à próxima! Adeus, pessoal. Eu relembro quando fui quente o suficiente em dezembro. Dedicava canções sobre o bater do dente. Éramos dois inocentes. Eu relembro dezembro. Quando o frio bate à porta, tu estás pronta. Quando o calor nos assombra, tu estás solta. Quando o frio bate à porta, não nos bate, só arromba. Quando o vento vem e sopra, tu vais e não voltas. Já perdi a conta às contas, soltas pontas. Enganei-me às pontas soltas. Falta ponta, quantas vais a quantas voltas. Às tantas vais e já não voltas. Às tantas vais e já não voltas. Quando eu ouvi de ti, tenho ouvido aqui. Quando eu ouvi de ti, vou que ouvir a ti. Vou que ouvir de ti. Foi convidativo juntar-me em pensamento. Proteges-te do frio, agora eu relembro a dizer. Eu relembro quando não fui quente o suficiente em dezembro. Dedicava canções sobre o bater do dente. Éramos dois inocentes. Eu relembro dezembro. Quando o frio bate à porta, tu estás pronta. Quando o calor nos assombra, tu estás solta. Quando o frio bate à porta, não nos bate, só arromba. Quando o vento vem e sopra, tu vais e não voltas. Quando eu ouvi de ti, tenho ouvido aqui. Quando eu ouvi de ti, vou que eu